Neste vídeo nós vamos explicar como as 10 classes de signos genuínos de Peirce se enquadram na nossa tabela periódica das classes de signos. Nós também vamos mostrar como o diagrama da solenoide da semiose nos ajuda a entender melhor o significado de cada uma das 10 classes de signos genuínos de Peirce. E por fim, nós vamos entender como os períodos da tabela periódica das classes de signos e as fases descritas pela tabela nos ajudam a compreender melhor o significado dos signos genuínos. A primeira coisa que chama a atenção nesta pequena tabela que nós temos aqui é que ela é colorida. Ora, essas cores, essas 3 cores, elas se referem diretamente às categorias do primeiro correlato. Então, o qualisigno, que é o primeiro dos signos genuínos de Peirce, ele está em vermelho porque o primeiro correlato dele é uma primeiridade. Os sinsignos, que são os 3 signos subsequentes, são amarelos porque o primeiro correlato dos sinsignos é uma segundidade. E por fim, os demais signos estão em azul porque o primeiro correlato deles é o legissigno e, portanto, é uma terceiridade. Então, as cores que nós vemos na tabela das 10 classes genuínas de Peirce é uma relação direta com a categoria que domina o primeiro correlato de cada uma dessas 10 classes. Ora, a primeira coisa que a gente quer fazer notar é que as 10 classes de signos genuínos de Peirce estão na tabela periódica das classes de signo na mesma relação que elas têm quando são observadas diretamente, sem a presença dos demais signos degenerados. Então, se nós pudéssemos apagar todos os signos que são degenerados, que têm algum grau de degeneração na tabela periódica, nós apagaríamos 56 signos e ficariam apenas esses signos que aqui nesta representação tem a borda escurecida, o requadro negro, que são exatamente as 10 classes de signos genuínas. Então perceba que estas 10 classes aqui, elas estão exatamente na mesma relação que Peirce mostrou no seu famoso triângulo publicado nos Sílabos em 1903. É como se as 10 classes elas fossem expandidas nas suas degenerações para formar a tabela periódica das classes de signos. Então, essa é a primeira coisa importante. A tabela periódica das classes de signos preserva as relações originais das 10 classes de signos genuínos. E é apenas esta forma, esta representação diagramática que é capaz de produzir isso. Nenhuma outra representação das 66 classes de signos consegue manter as relações existentes entre as 10 classes de signos genuínas. Outra coisa importante são os números que estão nos quadradinhos. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o quadradinho que se refere à primeira das classes genuínas de signo, que é o qualisigno icônico remático. Ora, este quadradinho que fica no canto superior direito, ele é a identificação, o ID da classe de signo. Perceba que essa identificação, ela respeita um caminho de complexidade que nos permite avançar até chegar na última das classes de signos. Então, este númerozinho que está aqui no canto superior direito, ele é o número de identidade dessa classe de signos genuína em relação às 66 classes de signos da tabela periódica.
este número que está no canto superior esquerdo representam os 3 correlatos do signo. Então aqui nós temos, por exemplo, 1, 1, 1, é porque o primeiro correlato é primeiridade, qualisigno, o segundo correlato é primeiridade também, ícone, o terceiro correlato é primeiridade também, rema. Então estes 3 numerozinhos representam os 3 correlatos de cada uma das 10 classes de signos genuínos. Esta sequência de números que está aqui na base, por sua vez, representam os números da solenoide da semiose. É a sequência de números que começa no objeto imediato, o primeiro número aqui, e termina na relação do signo, objeto dinâmico, interpretante final. Então nós temos aqui na base de cada uma das 10 classes de signos genuínos a sequência categorial dos 11 aspectos descritos pela solenoide da semiose. E aqui nós temos um grande aprendizado, que é o seguinte: a solenoide da semiose nos ajuda a entender a palavra genuíno. O que é genuíno de acordo com o diagrama da solenoide de semiose? Ora, genuíno para o diagrama da solenoide de semiose e, portanto, para a tabela periódica das classes de signo, genuíno é aquele signo que tem, nos períodos da fundamentação e presentação, apenas uma categoria pura em todos os aspectos que envolvem esses 2 períodos, que tem também categoria pura no período da representação e também categoria pura no no período da comunicação. Então nós temos aqui a primeira sequência de 6 números que envolve a fundamentação e a apresentação. Os primeiros 6 números, se todos eles são primeiridade, então nós temos um qualisigno. Se os primeiros 6 números que representam a fundamentação e presentação, esses 2 períodos, forem apenas segundidade, nós temos o sinsigno. Se os primeiros 6 números que indicam os períodos da fundamentação e presentação forem terceiridades, 3, então nós temos o legissigno. Então vejam só, a junção dos períodos da fundamentação e da presentação nos dão o primeiro correlato genuíno. É preciso que fundamentação e presentação sejam todos primeiridade para que nós tenhamos um qualisigno. É preciso que fundamentação e presentação sejam todos segundidade para que nós tenhamos um sinsigno. E é preciso que fundamentação e presentação sejam todos terceiridade para que nós tenhamos um legissigno. Ora, no segundo correlato, nós temos o período da representação. É preciso que todos os aspectos envolvidos na representação sejam primeiridades para que nós tenhamos um ícone. É preciso que todos os aspectos da representação sejam segundidades para que nós tenhamos um índice. E é preciso que todos os aspectos da representação sejam terceiridades para que nós tenhamos um símbolo. Por fim, nós temos o terceiro correlato. É preciso que o terceiro correlato tenha apenas primeiridades para que nós tenhamos um rema. É preciso que o terceiro correlato tenha apenas segundidades para que nós tenhamos um dissigno. E é preciso que o terceiro correlato tenha apenas terceiridades para que nós tenhamos um argumento. Então veja bem, a solenoide da semiose, na medida em que os
períodos eles se desenvolvem na solenoide na medida em que as categorias preenchem os aspectos da solenoide, nós temos a produção, a construção dos 10 signos genuínos. Por fim, nos falta explicar como os períodos e fases gerados pela solenoide da semiose e descritos na tabela periódica das classes de signo nos ajudam a compreender melhor os 10 signos ou as 10 classes de signos genuínos de Peirce. Vamos começar pelo qualisigno icônico remático. Ele está aqui no período da fundamentação e da percepção. Então percebe que ele localiza-se na junção entre o período da fundamentação e a fase perceptiva. Ele é, portanto, o fundamento de uma percepção. O signo icônico remático está na junção da representação com a fase perceptiva. Portanto, ele é a percepção de uma representação. O signo indicial remático, ele é a percepção de uma comunicação, assim como o signo indicial dicente. Ele participa da percepção e da comunicação e, portanto, é a percepção de um ato comunicativo. O legissigno icônico remático, ele está no período da representação e na fase deliberativa, na fase expressiva da ação e, portanto, é uma representação que participa de uma deliberação no mundo. Mesmo para o legissigno indicial remático, só que ele está no período da representação e fase deliberativa, e o legissigno indicial dicente, ele está no período da comunicação e na fase deliberativa. Por fim, nós temos o legissigno simbólico remático, que está no período da comunicação e na fase científica, o legissigno simbólico dicente, que está no período da comunicação e também na fase científica, e, por fim, o legissigno simbólico argumentativo, que também está no período da comunicação e na fase científica. Então nós vamos, em cada um dos 10 signos genuínos, nós vamos explicar de uma forma mais detalhada o que significa este encontro, esse cruzamento entre os períodos da solenoide da semiose, descritos na tabela, e as fases do pensamento, o grau de complexidade da evolução, do desenvolvimento da semiose, que está aqui representada pelas fases. A maneira como cada uma das classes de signos genuínos se posiciona na articulação entre períodos e fases nos ajuda a entender melhor como essa classe de signo participa da semiose em geral.